E para a palestra técnica 2 desta tarde, eu convido ao palco o senhor José Aparecido Soares, especialista em análises instrumentais e consultor técnico e organizacional. Bem-vindo. José apresentando, José possui mestrado stricto sensu em administração, gestão da inovação pelo Centro Universitário FEI. Possui MBA executivo em administração pelo IBMEC Business School, graduação em engenharia química pela Escola Superior de Química Oswaldo Cruz. Possui graduação de técnico em eletrônica pela Escola Técnica Estadual Professor Guaraci Silveira. Mais de 3 décadas de atuação nos segmentos de química, ciências da vida, farmacêutico e diagnósticos. Possui atuação também nas áreas de cromatografia, espectrometria de massas, ICP-MS, RMN e diagnósticos por PCR-RT. Implantação e operação de empresas multinacionais na América Latina, nas áreas de instrumentos científicos e diagnósticos. Aparecido, antes de começar, só vou fazer uma breve introdução. Eu estou aqui, tenho a honra de trazer o Zé Aparecido, que é uma pessoa incrível. Eu conheço o Zé Aparecido desde 99, 98. Quando a gente participou da organização de um evento da analítica. Naquele tempo, a gente nem conhecia metrologia em química, né, Zé Aparecido? Então, o Zé Aparecido, ele é uma pessoa que, ao longo desses anos, a gente se falou pouco, mas a gente sempre teve um carinho grande um pelo outro, pelo conhecimento que ele tem e pelos trabalhos que a gente realizava, na época, no Senai e, mais recentemente, na Remesp. Hoje o Zé Aparecido vai falar sobre ESG e como essas coisas se conversam, vamos dizer, no mundo aí da área ambiental. Ele tem muitas coisas interessantes e principalmente na área dos alimentos, né? A indústria dos alimentos, na análise dos alimentos. Zé Aparecido, é uma honra muito grande tê-lo aqui. Eu passo a palavra para você, para que você conte para a gente o que é esse negócio chamado ESG e como isso vai caminhar aqui nesse nosso mundo nos próximos meses, nos próximos anos. Posso usar? Bom, Celso, muito obrigado. É um grande prazer estar com todos vocês. Aproveito e cumprimento a todos novamente. E acho que cabe a nós, que estamos aqui firmes e fortes, fazermos dessa última etapa desse dia, valiosíssimo para todos, uma etapa mais leve, mas não menos produtiva. Então, acho que esse desafio que eu quero fazer com vocês e ter de vocês, e que a gente saia daqui hoje um pouquinho com os conceitos de ESG na mente e no coração. Porque, na verdade, todos nós já praticamos ESG, como indivíduos, praticamos ESG nas organizações para as quais a gente trabalha, não importa se sejam públicas, privadas, de ensino ou produtivas, né? Mas eu acho que o mais importante nesse momento é a gente tentar entender onde a gente está nessa caminhada de ESG, né? É como um filho, né? A gente não nasce andando, né? E hoje a gente está aqui, corre, tem alguns que vão até na São Silvestre, né? Então, eu convido vocês a que a gente possa, nesses 20, 30 minutos, e depois estarei disponível para a gente ter perguntas, respostas, conversas, acho que mais conversas, para que a gente saia daqui realmente com ESG na razão, na mente e um pouquinho no coração, porque é essa bandeira que a gente tem que levar, e é isso que, na realidade, significa sustentabilidade. É a gente aproveitar bem os recursos hoje, não se esquecendo de que vem outras gerações aí que têm que acessar esses recursos que a gente está acessando hoje. Nada mais é do que isso, e o que eu vou compartilhar com vocês agora, vou até passar alguns slides um pouquinho mais rápidos, mas tem um pouco de informação mais detalhada aí. Na verdade, o que a gente tem que ver é que tudo que nós vamos conversar agora não é excludente em relação àquilo que a gente já viu até aqui, ao contrário, é extremamente complementar. Só muda um pouquinho a visão, as atitudes, né? O olhar que a gente tem
em ver ESG como uma oportunidade de vida, oportunidade profissional e oportunidade de melhoria, sob a ótica da metrologia. Onde é que a metrologia se encaixa em todo esse contexto e nesse emaranhado de informações, né? E eu prometo a vocês que não quero competir com o ChatGPT. Depois vocês saírem daqui, quiserem ver mais sobre ESG, vão encontrar lá informações, mas, de repente, eu não estou no nível ainda do ChatGPT, não. Então, é uma conversa e nós vamos sempre caminhando e aprendendo juntos. Pronto. Então, hoje, a nossa conversa ela vai estar dividida em 3 módulos. Basicamente, a gente vai falar um pouquinho das práticas ESG nas organizações, lembrando que o tripé, né, de desenvolvimento entre universidade, indústria, né, e a área normativa, governamental, ele está sendo exercido aqui. E é ele que leva a ESG e leva a sociedade, o conhecimento para frente. Então, primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho do ESG nas organizações, o meu olhar um pouco mais corporativo ainda. Depois a gente vai falar um pouquinho da norma ABNT PR 2030, que eu recomendo, se vocês não comprarem, comprem, assinem, vale a pena, é um verdadeiro livro, um verdadeiro tratado, a gente vai falar dela um pouquinho, e depois, onde a metrologia entra aí como suporte, para que a gente possa apoiar as nossas instituições e organizações, e a gente mesmo, como indivíduos, como a gente pode praticar ESG. Bom, a gente sabe dos desafios, né? Quais são os desafios da cadeia produtiva de alimentos? Eles estão todos aí, mas a gente pode lê-los de trás para frente. Quais são as oportunidades que a gente tira daí? A gente fala que o mundo tem uma demanda cada vez maior por alimentos, a gente tem escassez de água, a população está envelhecendo, né? Só problema, dá vontade de desistir, um baixo astral danado, né? No entanto, a partir daí é que a gente pode verificar as oportunidades e por onde começar a caminhar nas nossas organizações. E recomendo a vocês que acessem o relatório de 2022 da FAO, que é o braço das Nações Unidas para alimentos, né, e a área de agricultura, que traz lá informações muito importantes e já baseia o relatório de 22 nas práticas ESG. Então, além dos indicadores normais, vocês encontrarão lá, por exemplo, indicadores de meio ambiente, indicadores sociais e também indicadores de gestão, né, de redefinição, redimensionamento e um novo propósito para a área de alimentos e agricultura no mundo, né? E, por exemplo, tem um monte de informações lá, mas, por exemplo, na América Latina, vocês vão ver lá, nós temos, se não me engano, 49 milhões de mulheres na idade entre 18 e 49 anos que têm anemia crônica. Então, só lembrando um ponto que a nossa colega mencionou aqui, então, é algo que a gente tem que trabalhar, tem que atacar, tem que ter uma visão diferente. E isso, ao fazermos isso, nós estamos praticando o ESG, né? Bom, vamos avançar, senão a gente vai embora amanhã, Celso, e vocês não têm tempo de saírem daqui, ir ao shopping, comprar os presentes das mamães. Então, nós temos tendências mundiais, né? Hoje, o mundo, a gente acabou de ver recentemente, acho que há 1 ou 2 semanas atrás, que a população da Índia ultrapassou a população da China. Já somos aí aproximadamente 8 bilhões de pessoas, mas em 2050 seremos 9,5 bilhões. Isso significa o quê? Teremos uma demanda cada vez maior por alimentos, né? Também vemos que as mudanças climáticas influenciam demais na produção dos alimentos, no preço dos alimentos e no acesso das pessoas. E outras tantas, né, situações que a gente tem na cadeia alimentar. E, a partir daí, é que a gente vê que não dá mais para esperar a gente discutir sustentabilidade e ações concretas, que começam dentro da nossa casa, começam com a gente, né? Não adianta apontar o dedo para o outro, começa com a gente mesmo, né? E aqui
nós já falamos, a professora Alessandra falou de manhã dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, definidos em 2015, né? E desses 17, é muito difícil a gente encontrar um que não esteja correlacionado à área de alimentos, à cadeia alimentar. No entanto, se a gente ficar com os 3 primeiros e ir para o número 6, já são suficientes para a gente atacar boa parte dos desafios e das necessidades. E esse segundo aqui, né, fome zero, não parece, mas o relatório da FAO, ele diz praticamente 8% a 10% da população tem acesso precário, não tem acesso a alimentos suficientes. Se a gente começar a olhar os números lá, a gente viu que a gente vai ter muito ainda por fazer, apesar de que muito já tem sido feito. Bom, um pouquinho dos 3 eixos, não vou me alongar muito aqui, mas no eixo ambiental, realmente, nós temos uma necessidade de trabalhar com energias com fontes limpas, nós temos a necessidade de trabalhar a redução de desperdício, aproximadamente 30% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados, né? Então, a gente tem aí oportunidades, a gente tem aí uma perda da biodiversidade e a gente tem que trabalhar muito para controlar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, na realidade, as emissões de carbono também. No eixo social, a gente tem ainda outros tantos desafios, como a equidade, né, no trabalho, na mesma função, direitos trabalhistas. Isso se estende também às cadeias de suprimento, quer dizer, não basta numa organização X ou Y você ter determinadas condições padrão de trabalho. Se na sua cadeia de fornecedores você fecha os olhos para determinadas condições. Condições essas de remuneração, condições essas de salubridade e também de inclusão, né? Então, isso tem que passar do discurso para a prática e, na área social, a gente também tem que lembrar dos impactos nas comunidades locais. Só que tudo isso começa pelo G de governança. É ali que uma decisão estratégica é tomada. É a partir dali que se decide para onde a gente vai, né? Então, normalmente, esse ESG, ele começa no G, né? Mas ele continua com todos dentro de uma organização e dentro do planeta, né? Porque isso, na realidade, está ganhando um efeito cada vez mais forte pelo aquecimento global e pelo fato de as instituições estarem adotando essas políticas e a área financeira, né, terem encampado ou estarem encampando cada vez mais essa bandeira. Bom, nós temos uma abrangência, eu não vou me alongar aqui, do E de meio ambiente, do S do social e do G. E só para dar um holofote aqui, né? Acho que transparência na área de governança é fundamental. E auditorias, né? Processos, transparências, auditorias são fundamentais. No social, se a gente olhar, saúde e segurança, tem vários itens macro que a gente pode trabalhar, mas impacto na comunidade, saúde e segurança. E na área ambiental, sem dúvida alguma, utilizar bem os recursos que temos e não desperdiçá-los, reaproveitá-los, né? Então, antigamente, para muitas empresas, água de reuso era um detalhe, o custo não impactava no preço do produto. Mas hoje, nós já temos problemas de várias localidades no mundo que já têm mananciais contaminados, né? Então, a água está cada vez mais cara, vai ficar cada vez mais escassa e a gente não pode continuar como está. Então, para nós que estamos aqui falando para profissionais que estão 100% ligados na metrologia, primeiro passo é um diagnóstico, segundo, verificar, montar uma matriz de risco, quer dizer, onde é que eu tenho risco aqui na minha atividade, no meu negócio, no meu trabalho, no meu laboratório. Depois disso, estabelecer um plano de ação, por mais simples que seja, dentro daquilo que a empresa já tem e já faz, dentro daquilo que a instituição já tem e já faz. Não adianta a gente querer reinventar a roda, né? E depois disso, é fundamental
termos indicadores de desempenho e fazermos a retroalimentação, avaliarmos, tomarmos as decisões, corrigirmos a rota e seguirmos adiante avançando. Bom, em relação à FAO, aqui só vou compartilhar com vocês essa coluna laranja do meio, já incorpora as práticas ESG, as métricas ESG, e aqui na área verde, né, já coloca onde isso impacta na cadeia produtiva de alimentos e na ressignificação, no redesenho, no redimensionamento dela. Eu fortemente recomendo a vocês, depois com calma, que acessem e deem uma lida, principalmente nas partes finais, que tem as tabelas de dados. Pronto. Pronto. Aqui ainda, eu coloquei esse slide mais para compartilhar com vocês a relevância da metrologia no monitoramento e na avaliação. Uma tabela e um slide extraído deste reporte da FAO, né? Então, lá em cima, a gente tem as partes interessadas, em vermelho, os stakeholders. Na coluna da direita, o governo, né, os órgãos públicos, as entidades reguladoras, e aqui no meio, as ações. E a âncora disso, o alicerce, a base, é a base de geração de dados, monitoramento de dados. E é aí que está a metrologia. Obviamente que tudo isso caminhando dentro de normatização, caminhando dentro de legislação, que são específicas para cada país. Então, a gente não pode esquecer disso. Portanto, o que nós estamos falando aqui hoje parece óbvio, mas se a gente olhar ESG com complexidade, a gente vai ficar meio perdido. Eu falo isso por mim. Mas se a gente olhar com uma visão mais leve, mais objetiva, a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode usar as informações que a gente já tem na nossa instituição, na nossa organização, e, a partir daí, adequar. Nós vamos ver no slide seguinte aqui, e a norma 2030 da ABNT, ela nos ajuda nesse contexto. Aqui está a norma. Essa norma foi editada e lançada em 14 de dezembro do ano passado. Na realidade, PR, porque é uma prática recomendada. Recomendo também aos que não tiveram oportunidade ainda que leiam. É um trabalho interdisciplinar, transversal, feito por instituições, técnicos, muito bem elaborado, escrito de uma maneira simples, e que traz todas as recomendações para a implantação numa instituição, independente do tamanho, etc. Porque na área de alimentos, a gente fala dos gigantes globais, né? Não vou dar nomes aqui, mas que estão no mundo inteiro. Mas a gente também fala daquele produtor de alimentos artesanal. A gente fala daquela microempresa. E as práticas ESG, elas cabem e são compatíveis com todas essas organizações. Se eu estou ali no sul de Minas, produzindo, sei lá, doce de leite, eu posso, sim, ser um pequeno produtor sustentável, seguir as práticas ESG. E se eu sou uma organização global, que está em 140 países do mundo, eu posso também e devo, mas o meu approach ele vai ser um pouquinho diferente, e a norma ABNT PR 2030, ela nos proporciona isso. Muito bem. Pontos-chave da norma, rapidinho. Primeiro, ela é um guia de procedimento para implementação em qualquer organização, ela define as terminologias da área e ela aborda normas técnicas que colaboram para o desenvolvimento sustentável. Ela é muito específica, muito clara e também nos orienta sobre como incorporar a ESG na organização e nos dá um guia de como ter um modelo de avaliação e direcionamento e ainda se ancora em várias normas técnicas, nacionais e internacionais, para que a gente possa estar embasados ao seguir a implantação numa organização.
No eixo ambiental, só aqui rapidinho. Muito bem, vamos aqui para os passos. Acho que é importante a gente citar aqui os 7 passos da norma, mas onde a metrologia tem um papel fundamental é no item 3, no passo 3, no diagnóstico, e depois vai ter um outro papel fundamental no item 6, ou no passo 6, onde se vai medir e monitorar, mas não menos importante nas outras etapas, onde a área de metrologia, o profissional da metrologia, do controle de qualidade, tem um papel fundamental na participação dos comitês técnicos, na tomada de decisão, na avaliação do processo. Você faria a gentileza de recolocar, por favor? Pode ir uma mais? Pode ir uma mais? Não, pode voltar, por favor. Pode voltar. Pode voltar. Aí, esse. Aqui na norma, nós temos uma dimensão bastante clara do que é processo e do que é a atividade de ESG. Na base, né, onde, através das práticas ESG, a gente consegue visualizar e mapear os riscos, e lá em cima a gente também tem, juntamente aos stakeholders, ou partes interessadas naquele negócio, naquela organização, a gente também tem como modular as expectativas e requerimentos desses stakeholders. E é dentro disso que vocês, nós, profissionais, que também estamos e estaremos envolvidos com ESG, temos que trabalhar dentro dos procedimentos e processos existentes, dentro das normas existentes, e a gente não precisa complicar. Recomendo também a vocês que visualizem, ao acessar a norma, esta página, esse item, ele vai nos dar um guia bastante claro de, depois de começarmos, por onde seguir, qual a trajetória a seguir, já aproveitando as informações disponíveis dentro da organização. Muito bem. Aqui são as normas técnicas, a gente pode passar. Eu acho que aqui é interessante a gente dar uma paradinha e analisar os impactos da norma ABNT PR 2030 na metrologia dos alimentos. Primeiro, ela nos ajuda a ter uma padronização dos processos já existentes com a norma. Segundo, ela integra a legislação em geral. Terceiro, a metrologia ela acaba exercendo um protagonismo na tomada de decisão e na verificação dos processos e na determinação dos indicadores-chave que têm que ser monitorados. E, mais ainda, a comunidade externa, ela está ávida e o que ela quer saber de uma organização se a organização está seguindo ao longo do tempo. Então, a geração de relatórios no padrão global é muito importante. E o profissional de metrologia, ele já tem o papel de verificar todo esse controle de qualidade, mas ele tem também o papel de incorporar estes pontos já monitorados dentro das linguagens de relatório com padrão internacional que são aceitos. Tá? E aqui a gente fala de normatização, mas a gente também fala daquilo que o mercado está querendo, daquilo que o mercado está esperando de uma organização, principalmente a área financeira, os acionistas, né? Hoje, ninguém quer botar dinheiro em empresas que não sejam sustentáveis, que não sejam responsáveis pelo meio ambiente, né? E muitas vezes a gente vê até determinados setores da indústria sendo criticados. Olha, isso aqui está errado, etc. Mas a gente não vive sem eles. Exemplo, mineração, né? A gente não conseguiria falar o celular, para dar um exemplo básico, se a gente fechasse as mineradoras mundo afora. Agora, como é que a gente faz, né, para usar o necessário,
não ter desperdícios, minimizar os danos ao meio ambiente. É aplicando as práticas ESG dentro das normatizações e legislações já existentes, né, e aplicando bem, utilizando bem os recursos de meio ambiente e trabalhando a reciclagem, né? Então, aqui a gente começa já a conectar o impacto da norma com as práticas ESG no setor de alimentos. E onde a gente usa isso no setor de alimentos? Hoje cedo nós tivemos uma palestra muito interessante da doutora Alessandra, falando de embalagens, né? E só para dar um exemplo de onde a gente consegue conectar isso, por exemplo, dar um exemplo que acontece com todos nós aqui já pedimos ou vamos pedir um iFood, né? E para dar um exemplo, a gente pede uma coxinha e vê uma embalagem enorme de isopor. Como é que a gente faz? Dá até dó, né? Você usa, tem o seu propósito, só que você descarta aquele monte de embalagens lá. E isopor, a gente sabe, né? É muito difícil você, como resíduo, né? E aí o que a gente já vê na indústria de alimentos? A gente já vê startups, pesquisa, empresas usando fécula de mandioca para fazer um isopor biodegradável, por exemplo, né? É economicamente viável ainda hoje? Talvez não, ainda não, mas será em breve. E existem outras tantas iniciativas que a gente já vê acontecendo, que se a gente juntar aquilo que a gente já tem, né, das empresas operando, se a gente juntar as novas ideias, a inovação, se a gente juntar a pesquisa, se a gente usar os institutos de pesquisas, as empresas e um canal como esse da Remesp, os órgãos reguladores, a gente consegue avançar, consegue inovar. Acho que é esse aqui o ponto, né? Eu acho que, se eu parasse aqui, hoje eu ia para casa tranquilo. Eu acho que o importante é a gente linkar as informações, não complicar as coisas e a gente conseguir avançar. Um dos exemplos é a rastreabilidade da cadeia. Não, a gente pode avançar no próximo? Pode. Vamos para os relatórios de sustentabilidade. Beleza. Muito bem. Aqui também nós temos um papel importante da metrologia, que é a definição e aferição dos indicadores de ESG, a preparação dos relatórios de sustentabilidade, que a gente vai ver que ainda não estão 100% padronizados, não estarão tão cedo, porque existem objetivos, propósitos específicos, mas, dependendo do setor, a gente usa determinado tipo de relatório. E também a gente tem que ter, sob o ponto de vista da metrologia, um trabalho integrado com as demais áreas da organização. Por favor, você consegue me ajudar voltando aqui? Mais um, por favor. Estes são os principais relatórios de sustentabilidade que são usados pelas grandes corporações e mundo afora. O mais utilizado é o relatório da GRI, baseada na Holanda, que é a Global Report Initiative, uma entidade sem fins lucrativos, que foca muito na junção do meio ambiente, do social e da governança. São mais de 100 itens, 100 tópicos lá, e cada empresa escolhe ou elege aqueles que mais se adequam à sua atividade e passam a reportar, publicar estes relatórios, mas dentro dos padrões GRI. Vamos por... Deixa eu tentar ver o próximo aqui. Ups. Aqui. Então, este é o repórter da GRI, esse é um dos mais utilizados pelas organizações internacionais. Depois nós temos um reporte de sustentabilidade da SASB, que já se fundiu junto com o IIRC, fazendo parte da IFRS Foundation.
Então, a gente já vê que mesmo as entidades já começam a se fundir, já começam a padronizar cada vez mais relatórios, só que esses caras aqui começaram há 15 anos atrás, 12 anos atrás. E a gente já viu uma tendência de fusão desses relatórios, né? Só que este relatório de sustentabilidade, ele já é mais específico, ele já te dá reportes específicos por cada setor. Depois, nós temos também o IIRC, que também, basicamente, apoia essas organizações da emissão dos relatórios. E aqui, nós temos o Carbon Disclosure Project, que fala das emissões de carbono e, inclusive, ranqueia grandes companhias globais em relação às emissões e às ações, tanto na área de aquecimento global, emissão de carbono e gases de efeito estufa. Então, a gente tem aqui já grandes corporações sendo ranqueadas e temos algumas grandes aí na área de alimentos. Mas, para minha surpresa, pelo menos, a quantidade de companhias de alimentos, já que tem relatórios publicados nesse site, não é tão grande. Nós temos companhias de outros setores que tem uma atuação muito interessante e importante aí. E aqui nós temos a TCFD, que tem uma pegada mais financeira, ou seja, são relatórios e índices que suportam a área financeira a ranquear uma empresa sobre sua elegibilidade ou não para acesso a financiamentos mais baratos ou os famosos fundos verde. E é essa área, e é aqui que eu já vou quase que terminando, para dizer o seguinte: nós vamos avançar e vamos avançar muito, porque a área financeira global, ela está abraçando a causa de ESG. Só que ESG não é algo tão complexo e complicado e totalmente padronizado ainda, e nem vai ser, porque cada setor, cada mercado tem suas características próprias. E a gente não pode esquecer disso. Porém, a gente tem propósitos globais comuns, né? Tanto na área ambiental quanto na área social e de governança, que são aqueles que a gente viu no começo da nossa conversa. E depois disso, nós não vamos falar aqui, mas nós temos outros relatórios não menos importantes, que um deles é o do Instituto Ethos, que dá indicadores da área social, que não são menos importantes, também relatórios do Greenhouse Gas Protocol e o relatório da B3, da Bolsa de Valores de São Paulo, que também ranqueia empresas que adotam as práticas ESG, ou seja, já saímos da teoria, já estamos na prática. E a cadeia produtiva, já existem empresas, não é do setor de alimentos, mas posso dar um dado aqui para vocês. O laboratório Fleury, ele não vai mais considerar, ele deu um prazo para que seus fornecedores implementem ações ESG e relatórios ESG, e vai monitorar isso. Portanto, as organizações, e assim como o Fleury, existem outras tantas, ou seja, nós temos uma reação em cadeia, na cadeia produtiva, na cadeia de fornecedores, né? Então, cada vez mais, a gente vai ter esse tipo de ação presente, e não é mais uma realidade lá para frente, uma realidade hoje. Nós temos que correr rápido, porque senão nossos filhos, netos, bisnetos não terão acesso aos recursos naturais que nós ainda temos a oportunidade de ter e de acessar, né? Com isso, eu termino, agradeço a todos, estou à disposição para a gente aprofundar as discussões, trocar ideias. Agradeço muito, Celso, e desculpe aí o avançado da hora, mas é um tema que eu acho que é fundamental para todos nós, e espero, sinceramente, que vocês saiam daqui com um pouquinho de ESG no coração e na mente, para que, daqui para frente, olhem ESG de um jeito desmistificado, lembrando que vocês já fazem, nós já fazemos ESG, mas precisamos fazer de maneira sistematizada, lembrando que, na área do conhecimento, temos sim que contar com a academia,
com a iniciativa privada, né? Temos sim o tripé, a tripla hélice, né? Tá bom? Obrigado, gente. Uma boa tarde para todos. Muito obrigada, senhor José, pela apresentação. Passo a palavra ao professor Celso para iniciar o debate. Que bacana poder ouvir você falando sobre ESG. Eu fiz questão que o nosso colega José Aparecido viesse falar um pouco sobre esse tema, porque nós tínhamos uma intenção de realizar um mini curso aqui durante o nosso Metro Alimentos, que infelizmente acabou ficando em cima da hora, a gente não conseguiu realizar. Mas eu fiz questão que ele aparecesse aqui para dar um recado para vocês, porque a nossa intenção é a realização de um mini curso aí, talvez de 16 horas. Mini curso não, um curso, falando, vamos dizer, de forma um pouco mais aprofundada sobre ESG, porque essa já é a realidade. Nós já estamos encontrando nas organizações uma preparação para processos de certificação segundo a PR 2030, né? Que é uma norma que foi lançada recentemente, e já existem entidades certificadoras, né? Empresas, organismos de avaliação pela norma 2030, PR 2030, e eu tenho certeza que no futuro próximo as grandes indústrias de instrumentos, de equipamentos, os laboratórios vão ter que se adequar a essa nova forma de enxergar a sustentabilidade. Então, parabéns, eu gostei demais da sua apresentação, e vamos às perguntas. Boa tarde. Tudo bem, José Aparecido? Meu nome é Elisângela. Nossa, eu não estou vendo. Está escondidinha. Muito obrigada. Eu acho que o tema é extremamente amplo, né? Vou falar aqui um pouquinho na parte laboratorial. Na indústria de alimentos, no laboratório de controle de qualidade, eu tive uma resistência isso lá no passado, quando ainda não era, né, não se falava aí em ESG. E dos equipamentos mesmo, igual o professor Celso comentou agora, né? Os laboratórios também vão ter que se adequar. E uma das coisas que o senhor comentou aqui é justamente o quê? Que o pessoal acaba avaliando, faz uma análise superficial ali de custo-benefício, né? Por exemplo, de uma recuperação de uma água de resfriamento de um equipamento. Foi uma coisa que eu tentei implementar lá em alguns poucos anos atrás, e a resposta que eu tive do pessoal de manutenção era justamente que nos pagava, né? O que eu queria, que era só reutilizar aquela água limpa do equipamento, e não compensava o investimento ali, a instalação, para captar aquela água numa nova caixa, para ficar recirculando. Então, assim, hoje, lógico, né, que muita coisa já evoluiu aí, já evoluímos, mas tem algum lugar, né, alguma fonte de pesquisa com outras ideias? Eu acho que essa de recirculação da água, várias pessoas, empresas hoje, laboratórios já utilizam. Mas assim, tem ideia, algum lugar de consulta, né, para aquela pessoa que desconhece, que não tem nenhuma experiência, está entrando agora no mercado, mas tem essa visão de sustentabilidade? Onde ele pode buscar informações e oportunidades, igual o senhor falou? Tá bom, vamos lá. Eu vou te dar uma fonte geral, que é o próprio site das Nações Unidas. Eu não saberia te dizer aqui agora os caminhos específicos. Se vocês estiverem aqui amanhã, a gente pode aprofundar um pouco mais, a gente pode disponibilizar. Esse é um dos sites, né? E existem outros sites de energia renovável, depois eu posso disponibilizar, né? E eu vou dizer que aquilo que lá atrás parecia impossível, inviável, é perfeitamente viável, né? Hoje, nós já falamos de energia fotovoltaica nas casas. Nós já estamos economizando na conta de luz, né? Hoje, a gente já sabe que é extremamente viável você ter aquecimento por placas solares, no mínimo, numa residência com investimento baixo, para cozinha e banho, por exemplo. Então, nós estamos... E nos laboratórios, não sei como está andando isso, eu fiquei 10 anos na área de gestão em diagnósticos,
mas a recuperação de solventes, por exemplo. E não é só o custo da recuperação em si, mas é o custo do descarte e da incineração. Nós temos que levar em consideração que muitas vezes custa muito mais você descartar um produto não conforme, enviar para incineração, do que você tomar medidas já dentro de um processo pré-estabelecido e exercer essa recuperação. Outro exemplo, água de reuso, por exemplo, nas empresas, era algo que poucas empresas, eu me lembro que a primeira empresa na minha vida profissional que eu fazia manutenção era um campus de Paulínia, da Ródia. E a Ródia Santo André também na área têxtil. Eu me encantava de verificar como eles tinham a cultura de usar a água que saía das caldeiras do processo nos toaletes, na área administrativa, em diferentes áreas da empresa. Só que isso hoje, olha a cultura europeia, anos 80, né? Já estou entregando aqui um pouco a cronologia. Mas hoje isso passou a se tornar uma necessidade. Inclusive, aí sim, você vai no site da Sabesp, você tem um incentivo da empresa, você tem instruções, você tem todo um procedimento. Eu não fui no da Sanepar, mas é outra empresa que sempre caminha na dianteira, sempre caminhou na questão de tratamento de água, práticas de uso sustentável, mas eu posso te garantir que se você for no da Sabesp, você vai encontrar toda uma instrução para reuso de água, tanto, principalmente no âmbito, né, municipal, governo, né, empresarial, você vai encontrar. Tá? Amanhã, se quiser, a gente conversa, te passo mais algumas informações de sites onde você pode encontrar informações de fontes, né, de como usar melhor a energia, por exemplo. Tá? É só em adição ao que você falou da Sabesp, no nosso evento no Metro Águas, nós tivemos um colega da Sabesp que veio falar sobre água de reuso e como nós ampliamos a oferta desse tipo de produto para as indústrias, né? Existe quase que uma tubulação especial de água de reuso para atender essas demandas. Zé Aparecido, prazer revê-lo nesse evento. Eu sou o Celso Xará, trabalho com marketing na SENS e uma informação, uma pergunta, mas antes uma propaganda. A Thermo Fisher Scientific, nessa linha de instrumentos de razão isotópica, esse instrumento que o Mark mostrou, ele é carbono zero. Todo o carbono da cadeia produtiva foi fixado para essa linha de instrumento. Foi uma iniciativa ESG. Então, nós temos 2 linhas de instrumentos fabricados na Alemanha que todo o carbono foi capturado. Né? Então, isso é uma forma que muitos, no início, viram isso como um dispêndio, um custo, mas que já está dando retorno por essa iniciativa. Então, a instrumentação analítica, quem está hoje acostumado com os equipamentos, né, precisa cobrar, digamos, iniciativas como essa dos seus fornecedores. A pergunta é, você tem notícia na prática, hoje, quando a gente fala de alimento, agronegócio, empresas de agronegócio brasileiras que aplicam práticas ESG já tiveram esse benefício do seu valorização dos seus produtos para exportação, por exemplo? Celso, primeiro, prazer reencontrar você depois de muitos anos. Segundo, a organização a Thermo Fisher, da qual tive o prazer de trabalhar por muitos anos, como organização global, está fazendo a sua parte. E é como a gente construir uma casa. São vários tijolinhos que você vai colocando, que no fim você tem uma parede com parede, de repente você tem uma casa, você tem, né? E é assim que a gente constrói. São iniciativas que parecem, muitas vezes, de propaganda, mas elas têm um impacto, né? E segundo, em relação a iniciativas, nós temos várias, né? Aí a Embrapa, por exemplo, é uma empresa estatal, empresa de pesquisa, né, que tem vários exemplos, acessando lá. Mas eu diria que sim, por exemplo, hoje, o manejo de gado, né? Você tem o pasto e você já tem eucalipto, por exemplo. Por quê? Porque na emissão de CO2, você já absorve ali, e você, então, tem
na realidade, um impacto menor no meio ambiente. Tá? Então, iniciativas na área de agropecuária. Em relação às empresas, nós temos vários exemplos. Nós temos, por exemplo, a Nestlé, que tem uma meta muito forte de ESG, de emissões, de utilização de água. Se você for na Cargill, você vai encontrar a mesma coisa. E você tem, inclusive, empresas, uma delas que não é tão famosa assim, mas é muito forte, a Caramuru Alimentos me chama a atenção pelas iniciativas ESG e a rastreabilidade de toda a segurança da cadeia alimentar. Eles têm uma pegada muito forte digital. Não deu tempo de eu falar aqui, vocês vão me desculpar, mas eu esqueci de falar da internet das coisas, da indústria 4.0, como os drones já ajudam, por exemplo, na localização, na verificação desses alimentos armazenados, inclusive em câmaras frias. Né? Nós temos, por exemplo, todo um cuidado em ESG na área de logística, que não deu tempo da gente conversar aqui, mas sim, Celso, nós temos várias empresas já com iniciativas muito fortes. E não é, eu não sei se o termo é certo, vocês vão me desculpar, não é balela a terminologia ESG, mas é uma jornada que está sendo construída e tem que ser construída por todos, né? Devagar e sempre. É como quando a gente começou a falar das normatizações. Uma filosofia. Sim, um caminho, né? Gente, eu estou fascinado aqui com o que eu estou ouvindo hoje sobre ESG. Eu tenho conversado bastante com o José Aparecido e ele vibra tanto com essas coisas. Eu falei, nós não podemos perder essa vibração. Quando a pessoa começa a falar sobre um determinado assunto e tem essa pegada, essa vibração, é porque realmente é uma coisa que, além de estar presente, ela vai virar com muita força, né? E aí eu me lembro quando a gente começou a trabalhar com a ISO 9000. Lembro que uma vez eu fui num evento lá na FAAP, eu era coordenador dos estágios de engenharia, e lá o pessoal estava falando sobre gestão para a qualidade total. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aí? Isso lá em 90. E lá estavam os grandes players, né, da indústria automobilística, como Wolfgang Sauer, André Bier e todos os grandes gurus da qualidade. Eu falei assim, nós não podemos deixar de trabalhar nesses temas. E eu lembro que eu levei isso para discussão lá na nossa unidade escolar, que formava técnicos em nível médio, e lá a gente começou a pensar, puxa, isso é uma filosofia. E dessa forma nós precisamos tratar esse tema. Levaram-se alguns anos ainda para a gente incorporar esse conhecimento, mas ele aconteceu, né? Hoje é uma realidade. Tanto é que nas normas de gestão da metrologia, né, todos esses conceitos estão incorporados. E o ESG me parece que não é algo muito diferente, não. Não, Celso. E um último comentário, eu sei que todos já querem ir, né? Mas a ESG começou no Rio de Janeiro, na Eco 92. Começou lá, quando a gente teve esse movimento todo e depois tomou vulto novamente nos anos 2000 com o Kofi Annan, que começou a dizer, gente, vamos sair dessa teoria, vamos setorizar isso, vamos colocar essas metas. E depois, em 2015, também em Paris, na reunião das Nações Unidas, é que ficaram definidos esses 7 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E cada vez mais, se vocês olharem esse ano na Europa, eles estão discutindo, já está saindo uma legislação onde se fala de taxonomia, né? Ou seja, você vai ter a área tributária, porque a parte mais sensível de qualquer organização é o bolso, né? Então, o que está acontecendo é que a comunidade europeia, sabendo disso, vai limitar financiamentos, operação das empresas,
baseado nessa questão da taxonomia. Deem uma lida nisso, eu me coloco humildemente na condição de um aprendiz, que é o que realmente eu sou em ESG. Mas, para todos que estão aqui, que tratam da qualidade, da normatização, certificação, e que vêm da área de alimentos, a gente sabe que a gente tem que ter guias claros, mas a gente não pode ser engessado, a gente tem que também pensar fora da caixa e verificar todas as possibilidades, né? Então, eu realmente concordo com você, as normas ISO, elas começaram e muita gente duvidava, né? Mas não teve como duvidar. Obrigado, Celso. Gente, está chegando, acho que a hora de nós partirmos para o descanso merecido, né? Foi um dia bem exaustivo, uma programação bastante densa. Queria mais uma vez agradecer você, o José Aparecido, pela nossa amizade e por toda essa sua disponibilidade em fazer uma apresentação sobre esse tema. E aguardem, logo, logo nós teremos um curso, principalmente para falar para os laboratórios e as indústrias que atuam na construção de equipamentos, sobre esse tema que é tão importante. Eu tenho certeza que em breve muitos estarão certificados para ESG. Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Só vou fazer uma pergunta. Quem colocou no celular o Media Code? Levanta a mão. Oh, eu saio daqui feliz hoje. Porque não esqueçam de baixar o aplicativo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Parabéns, Zé Aparecido. A palavra é com a Patrícia.